Boa noite, nobres amigos. Estamos aqui novamente no portal Soluções Sociais da nossa rádio Soluções Sociais. Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Eu sou o Major Ricardo Silva e estamos novamente com o país das hipotenusas, o nosso Brasilzaço, o país gigante pela própria natureza, o país das novidades, das matérias realmente das bem cabeludas. Hoje falaremos um pouquinho aqui sobre a questão, o MST virou novamente notícia. É um movimento social ou realmente é terrorismo? Mas que eles não estão muito contentes com o governo Lula. O governo federal não está agradando o MST. Veremos aqui, ou veremos também uma matéria sobre o assunto. E o tal do Bolsa Família? É um câncer para o desenvolvimento do Brasil? O que está acontecendo com esse negócio de Bolsa Família? É bom? É ruim? E novamente virou notícia aqui no país das hipotenusas. E se você sabe o que é maioridade penal? É uma pautas de costume, então o Congresso realmente está novamente tratando de pautas de costume. Então, 2025 falaremos muito sobre aborto, maioridade penal e outras pautas de costume. E a maioridade penal realmente influencia muito a vida do brasileiro no quesito segurança pública. Falaremos bastante sobre esse assunto, sim, muito. E o primeiro assunto que iremos aqui trazer para vocês realmente é o tal do MST. O MST é ou não é um movimento social? É ou não é terrorismo? Vocês vão nos dizer aqui. Muitas das questões do MST nos faz acreditar, não é isso? Que são atos de terroristas. Tal de Abril Vermelho, vocês sabem o que é o Abril Vermelho? Nós ouviremos aqui a matéria sobre o Abril Vermelho. O Abril Vermelho realmente está nos preocupando e preocupando também esse cidadão aqui, ó. Parece que eles não estão muito contentes com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos para a matéria e vamos ouvir realmente o que está acontecendo lá em Brasília. Programa ao vivo. Movimento sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta última quinta-feira, líderes do MST estiveram reunidos com Lula trazendo suas críticas ao processo de reforma agrária e cobrando uma ampliação do número de assentamentos. Durante o encontro, um dos líderes, João Paulo Rodrigues, chegou a chamar o atual número de assentamentos no Brasil de ridículo, dadas as atuais necessidades da ação. Há ainda uma parte do movimento que pede pela demissão de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, afirmando que o chefe da pasta não teria conhecimento do campo para traçar estratégias. Segundo informações levantadas pelo jornal O Globo, o Abril Vermelho de 2024 já apresentou uma alta de 150% nas invasões em relação a 2023, sendo 35 ações acontecendo em diversos estados, em terras consideradas improdutivas pelos membros do movimento. No entanto, há relatos de invasão a áreas até mesmo de anos de pesquisa da Embrapa, onde décadas de estudo chegaram a ser destruídas. Também ao Globo, Séries Zadig, integrante da direção nacional do movimento, afirmou que o MST está frustrado com o chamado Governo da Esperança e que o mesmo não mostrou a que veio. Na outra ponta, o governo alega orçamento restrito. Ainda assim, a publicação pôde apurar que, no ano passado, o INCRA aplicou R$567 milhões nas ações relacionadas ao tema, o que responde por quase 2 vezes mais do que o montante de 2023. Se comparado ao que se investiu nos 2 primeiros governos de Lula, porém, o volume de recursos é 5 vezes menor. O presidente da República recebeu os dirigentes do movimento, em conjunto com o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, Paulo Teixeira, a secretária executiva do MDA, Fernanda Machiavelli, o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, César Aldrich, além da presença do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Edgar Preto. A reunião teve como foco temas estruturantes das políticas de reforma agrária, ligada ao assentamento das famílias acampadas, o desenvolvimento dos assentamentos, o fortalecimento das políticas voltadas para a produção de alimentos da agricultura familiar e da educação no campo. Séries Zadig, integrante da comitiva Sem Terra, informou que o movimento se manterá mobilizado nas lutas pela democratização do acesso à terra, para que as metas do governo Lula sejam cumpridas e seja possível avançar.
Vamos manter a centralidade na luta pela terra, no desenvolvimento dos assentamentos e pelo desenvolvimento integral da reforma agrária, em especial no que toca nesse tema da educação na reforma agrária, pelo PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, declarou a dirigente após a reunião presidencial. João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, avaliou que alguns pontos obtiveram avanços e que outros ainda precisam ser negociados ao longo deste ano. Ainda no mês de fevereiro, o presidente se comprometeu a fazer uma visita em algum assentamento nosso e apresentar um conjunto de decretos de desapropriações pendentes de parte do ano passado, anunciou João Paulo. A expectativa é que a visita presidencial possa ocorrer na segunda quinzena de fevereiro, possivelmente no estado de Minas Gerais, onde será feita a oficialização da entrega de assentamentos e o lançamento do programa Desenrola Rural. Acesso à terra. Apesar da previsão de novos anúncios e metas, o ponto crítico continua sendo o acesso à terra. De acordo com o balanço feito na reunião, nos últimos 2 anos de governo, foram assentadas apenas 3,5 mil famílias em novas áreas adquiridas para regularização fundiária, e parte delas ainda estão sendo... Bem, nobres amigos, nós sabemos que no governo anterior foi um dos governos que mais deu propriedade de terra improdutivas para produção de agricultura familiar, que foi o governo Jair Messias Bolsonaro. O atual governo, esse governo MST aqui, está frustrado com o governo federal, intensifica a pressão sobre Lula, e autoridades ficam em atenção ao Abril Vermelho. Há praticamente 2 meses do período chamado de Abril Vermelho longo deste ano. Realmente não tem mais o que se tratar com esse homem. O pessoal não quer. Eles vão fazer o Abril Vermelho novamente, eles vão fazer. E realmente isso aí é perigosíssimo. Perigosíssimo. Estamos tensos com essa questão, muito tensos. Então, realmente, esse tal de Abril Vermelho pode ser, sim, regado a sangue, a briga, a invasão, a destruição. Bom, realmente, esse senhor aqui está preocupado, nós mais ainda como cidadãos, verdade? Então, eu não vou te estender mais a matéria é muito longa, se fala muito do governo, mas realmente até o MST não está contente com o tal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vocês, o que vocês acham do Bolsa Família? Bolsa Família. Estão comparando o tal do Bolsa Família a um câncer para o desenvolvimento aqui do Brasil. Então nós temos um vídeo aqui muito do bacana, muito do interessante. O senhor rapaz, deu branco. Vamos lá, vamos pro vídeo, já lembro o nome. O prefeito de Bento Gonçalves teve uma excelente ideia sobre o Bolsa Família, fez um projeto de lei, enviou para a Câmara de Vereadores e esse projeto virou lei municipal. Consiste no seguinte, eu já falei disso aqui, faz o levantamento de quem ganha Bolsa Família, vê quem tem rigidez, saúde física, né? Saúde física, mental, musculatura, juventude, capacidade, possibilidade de trabalhar e pergunta por que não quer trabalhar. Ah, não consigo emprego. Ok, você vai entrar num programa aqui que vai conseguir emprego. Sim. Aí o sujeito diz, não, eu não quero emprego. Bolsa Família tá bom. Então, você não vai ganhar mais Bolsa Família se você se recusa a trabalhar. Pois a Defensoria Pública da União está combatendo isso. É contra essa ideia maravilhosa que deveria ser aplicada no Brasil inteiro. A Defensoria Pública diz o seguinte, inclusive oficiou a Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, essa boa ideia, né, dizendo que viola princípios da proporcionalidade prevista na Constituição Federal. Se você quiser me ajudar, procure na Constituição, porque eu não achei, mas a Defensoria Pública da União disse que achou. Pelo menos é o que está no noticiário. Né? E que vem em prejuízo aos direitos humanos. Opa! O direito humano não é de todo mundo, não. Não tem direito humano de quem paga o imposto que paga o Bolsa Família. Porque claro que o Bolsa Família não vem do governo. O governo não tem dinheiro. O governo não produz riqueza. Pode até imprimir dinheiro, mas aí está tirando o valor do dinheiro que você tem no bolso, pela inflação. Né? O dinheiro do Bolsa Família vem do trabalho das pessoas que estão trabalhando e pagando imposto. Então, esses não têm direito de preservar o seu imposto e para causas justas, de assistência social justa. Se o sujeito não quer trabalhar, quer viver do suor dos outros, dos seus semelhantes, meu Deus.
Bem, o Alexandre Garcia deixou bem descrito aí, né? E lembrando o nome do nosso jornalista, Alexandre Garcia, antigo, mais de 80 anos, mais de 50 anos de jornalismo, aí, quase 60 anos de jornalismo, falando realmente o que eu também penso sobre o Bolsa Família. Realmente é bem isso mesmo. Bolsa Família, para mim, é uma falha de assistencialismo por conta da sua legislação. Quer dizer que quando o cidadão arruma um emprego, ele para de receber. Eu já tinha dito aqui em um dos nossos programas que o incentivo deveria o quê? Manter o Bolsa Família se a pessoa conseguisse arrumar um emprego. Manteria mais um período o Bolsa Família, mas ele teria que ter um prazo. Então dá um prazo de 6 meses para ele ter um oxigênio, poder sim fazer algo pela família, poder sustentar sua família e buscar condições de poder tratar de sua família. Mas o que nós vemos realmente não é isso. Nós temos uma dependência do cidadão perante o Estado. E pior, é quase que refém, é um câncer mesmo. O cidadão acha que está indo bem e não está indo bem. Está refém desses políticos. Dos políticos que realmente querem mantê-los na guarda. Tem uma matéria aqui muito interessante sobre o Bolsa Família. Falando sobre o Bolsa Família, que foi idealizado, não pelo governo Lula, mas no governo Lula, porque antes o Fernando Henrique já tinha feito. É um programa de transferência de renda que unificou os programas já do FHC, o Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação e Bolsa Alimentação. Como todo programa polêmico, o Bolsa Família possui admiradores e críticos ferrenhos. Eu sou um crítico ferrenho ao sistema atual. Temos sim que ter como ajudar o pagador de imposto e também ter que ter assistência às pessoas mais pobres. Mas não podemos explorar quem realmente paga imposto nesse país. E ambos os lados apontam vantagens e desvantagens do programa. Então, realmente, as vantagens do Bolsa Família, é claro, é dar um sustento às pessoas, mais dignidade. Mas a desvantagem é que a pessoa fica refém. Fica muito refém. Muito refém do Bolsa. Tá lá, piscou, perdeu. Por quê? Eles querem mais é que perca. Eles querem mais é que a família fique necessitando o tempo todo desse Bolsa Família. Não é o adequado, não é mesmo. Então, que se estude uma maneira, e assim como Alexandre Garcia e esse prefeito de Bento Gonçalves, eu também sou a favor de uma mudança nesse tal de Bolsa Família. Realmente não está muito bem o tal do Bolsa Família. Bem, temos agora também um assunto sempre que polêmico, que é o tal da maioridade penal. Maioridade penal, meu Deus do céu, tá lá. Os políticos sempre usando a maioridade penal, não só a maioridade penal, mas também as pautas de costumes, o aborto, são realmente temas que os políticos amam em querer usar para fazer a sua bendita da sua política eleitoral. O tal do maioridade penal é o seguinte: 16 anos de idade você já pode ter, hoje em dia, o seu título de eleitor. Você pode votar, então você pode escolher o seu deputado. Porém, um marmanjo de 16 anos, se cometer um crime, ele não responde. Ele é menor de idade. Então, a legislação tem que ser, sim, alterada. Então, tá lá a criancinha, ela tem, sim, que ser alterada. E tá no Congresso agora, a tal, novamente, do assunto da pauta da tal da maioridade penal. Então, tá lá a CCJ, né, a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça no Senado, começa as atividades em fevereiro agora, a partir de hoje, né, segunda-feira, com projetos de lei polêmicos na fila. E quais são eles? Entre eles são 32 proposições que já podem ser votadas no colegiado. Estão os temas como aborto, cotas e redução raciais, né, maioridade penal, redução da área protegida na Amazônia. Mais de 60% das proposições estão sob relatoria do Senado da oposição. É o caso, por exemplo, do projeto de decreto legislativo 343 de 2023, destinado a convocar plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto. Você paga o salário do deputado, você paga o salário do senador para ter plebiscito. Para que essa gente tá aí? Diga-me, por favor. Para que nós escolhemos nossos representantes políticos se não vai ter plebiscito? Mas tá lá, Major, na legislação, tá? É bom que o povo escolha. Mas então retira todo esse povo daí, gente. Vamos tirar esse povo. Aborto deve ser legalizado no Brasil? É a pergunta. Vai ser a pergunta que você vai responder, que você vai lá votar sim ou não. O projeto foi inicialmente proposto pelo senador Rogério Marinho do PL, lá do Rio Grande do Norte, e assinado por outros 45 senadores, não só da oposição. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, explica que seu relatório que o plebiscito é convocado antes que o projeto seja aprovado para que a população se pronuncie. É uma forma de consulta formulada ao povo para que delibere sobre a matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, diz no relatório. Então nós pagamos os salários dos senadores, dos deputados federais, para que nós vamos lá e escolhemos a legislação. É bem isso aí. Em meados de 2024, o tema foi alvo de controvérsia em razão do projeto finalizado na Câmara.
junto ao tema maioridade penal. Então, essa questão da maioridade penal realmente já virou algo extremo aqui no nosso país. Algo extremo no nosso país. Não tem condições de se manter isso. Ah, mas, Major, uma criança no sistema carcerário é claro que vai ter que ser feita uma adaptação. Toda legislação é feita uma adaptação antes. Mas, como eu digo, se um garoto de 16 anos tem capacidade de votar, ele tem capacidade de responder criminalmente também sobre as questões aqui do nosso país. Não é para colocar a criança no cárcere. Por isso precisamos de políticas públicas primárias. Por isso precisamos cuidar da educação desse jovem. Não tem mais cabimento você prender crianças por conta de crime. Na verdade, essas crianças não deveriam nem estar no crime, mas estão. Então tem que se fazer algo. Mais escolas e menos cadeias. Quanto mais escola e mais livros dermos na mão de uma criança, menos eles estarão na cadeia. Essa é a política pública que devemos ter de prioridade. Realmente, emprego para os pais, moradia para os pais, saúde para a família inteira, educação para os jovens, para não cair nessa violência que realmente destrói jovens e os jovens vão parar na cadeia. Porque 18 anos e 16, para mim, é a mesma coisa. Continua jovem de 18 anos, mas a maioridade penal ela tem que ser revista. Não tem mais cabimento a polícia prender um garoto de 15 ou 16 anos ou 17 e ele simplesmente ser solto e voltar para a criminalidade. Trabalhos devem ser feitos, trabalhos devem ser executados para que realmente os nossos jovens sejam resgatados dessa tristeza que é o crime nesse país. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação. Realmente está uma tristeza. Ok, minha gente? Hoje foi realmente o País das Hipotenusas, né? E você precisa saber que você tem. Eu peço humildemente que você deixe o seu like aqui no País das Hipotenusas e também no programa da nossa Sônia Nogueira, nossa jornalista, nossa radialista, do programa Pautas da Tarde. Se inscreva no nosso canal Portal Soluções Sociais, o canal que realmente quer ver soluções para a sociedade. Nós mostramos aqui os problemas, nós mostramos as atualidades, mostramos as notícias políticas, mas para que nós, sim, busquemos soluções para esses problemas. O Brasil, o País das Hipotenusas, o país do caminho mais curto, o país do jeitinho, tem que mudar. Temos que voltar a crescer, temos que ter responsabilidades aqui no nosso país. Temos que realmente resgatar o nosso Brasilzão. O Brasil é o país das hipotenusas, mas nós temos a esperança. Agradeço a todos, uma excelente semana, hoje é segunda-feira, para todo mundo. E até amanhã. Aí, criançada, não é isso mesmo? É isso, vamos lá, até amanhã. Deus abençoe.